A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, com o nosso coração próximo, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que estão nesse instante de isolamento social, ou aqueles que já tiveram que retornar para suas atividades laborais, que possam nesse instante também receber aqui as nossas vibrações, nosso carinho. Então, minha gente, hoje eu escolhi uma página que eu li no culto do lar da minha casa ontem e achei que ia ficar muito próprio para a nossa conversa de hoje. É sobre os sofrimentos, mas é um comentário muito interessante que Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 26, ele deu o título de padecer. Padecer é uma palavra que para nós significa sofrer, né? Mas o importante desse texto aqui é que Emmanuel vai pensar com a gente algumas possibilidades de sofrimento. E nessas possibilidades de sofrimento, ele vai poder pensar junto com a gente, se a gente tiver os conhecimentos de Jesus próximos ao nosso coração, se nós estivermos com esse conhecimento a iluminar as nossas ações, os nossos caminhos, não há o que a gente temer. Então ele vai pegar primeiro como a frase de início, a epígrafe aqui, do Apocalipse de João, que é um livro da Bíblia, chamado Apocalipse, é um livro chamado Revelação. A palavra Apocalipse quer dizer isso. Então, é a revelação de Jesus que constitui essas páginas desse livro Apocalipse, que diz respeito aos tempos que virão, que diz respeito ao futuro. Por isso que é apocalíptico, aquilo que está à frente, que não está acontecendo ainda. Então, no capítulo 2, item 10 desse livro Apocalipse, a citação é: não temais as coisas que tens de padecer. Então falar pra gente assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Poxa, só de falar já tô sofrendo, Mas o que Emmanuel vai conversar com a gente nesse texto aqui é que é justamente isso. Se você tiver Jesus como sendo seu farol, se você tiver os conhecimentos que o Evangelho nos traz como seu roteiro, não há o que sofrer. Não há o que você ficar com medo, não há o que você ficar retraído nem defendido. Sabe por quê? Porque todo aquele sofrimento que vem, que não depende dos nossos caprichos, que não depende das nossas resistências, todo aquele sofrimento que não está na ordem dos nossos condicionamentos, são sofrimentos úteis para o nosso crescimento. Por que útil, Porque há determinadas características nossas, nas nossas almas, que precisam de uma experiência um pouco mais intensa para que possam ceder, Lá no Evangelho não diz que conforme o mal, o remédio vai sendo mais amargo, Por isso, porque há características nossas, por exemplo, quando a gente está vivendo uma experiência em que a gente expressa muito egoísmo, quando a gente expressa muito orgulho, muita inveja, quando a gente expressa muito ciúme, quando a gente expressa muita possessividade, muito apego, Então essas nossas paixões, que a gente se sente super arrastado, para a gente poder vencer essas paixões, muitas vezes chegam para nós experiências duras, mas que mexem exatamente nessas cascas. E a gente fica assim, nossa, por que eu estou sofrendo tanto assim? Tanto assim porque a sua resistência está grande.
Então, como se tivesse uma carapaça dura, sabe? Precisa de um golpe de martelo mais forte para poder quebrar essa casca dura. Então, Emmanuel está dizendo nesse texto aqui, que eu já vou ler para vocês aqui o trechinho importante, que se a gente tiver esse entendimento, a gente pode se perguntar então, para que esse sofrimento está chegando na minha vida? Se a sua resposta for, puxa, esse sofrimento aqui está fazendo com que eu tenha que flexibilizar algumas maneiras de ser minha, né? Eu tenho que dar conta de algumas coisas, eu estou flexibilizando aqui a minha rigidez, estou flexibilizando aqui meu apego, estou flexibilizando as minhas características difíceis, já está cumprindo o propósito. Então não há o que você padecer por isso, né? Não há o que você tirar seu time de campo por causa disso. Se isso está te acontecendo e trazendo para você a oportunidade de você refazer e se colocar na vida de uma outra maneira, opa, bem-vindo, né? Bem-aventurado você que ouve, você que escuta, bem-aventurado você que está tentando se modificar e querer ser uma pessoa melhor. Então, Emmanuel aqui, vou lendo para vocês. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Então, Jesus tinha essa preocupação, que os discípulos não tivessem medo, para que eles pudessem ir a longas distâncias levar a palavra, a boa nova. Então, se os discípulos estivessem morrendo de medo, sofrendo por causa disso, né, sofrendo de medo e não pudessem seguir adiante, como é que chegaria o evangelho hoje em dia para a gente? Então, Jesus tentava tirar todos os obstáculos possíveis vindos do medo, para que com coragem os nossos queridos apóstolos pudessem levar a palavra dele o mais longe possível, para que chegasse até nós. Então, o que significa padecer? Porque o sofrimento dos homens é semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Olha que metáfora boa do Emmanuel. Quantas vezes nosso sofrimento é isso? A gente fica igual uma criança que perdeu o brinquedo, né? Porque as coisas não aconteceram como eu queria, do jeito que eu queria, aí eu fico emburrado, né? Quantas vezes a gente sofre por causa disso? Se esse é o motivo do seu sofrimento, olha, isso não é sofrimento ainda, né? Isso aí é um capricho que você não deu conta. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhe ser possível a prática do mal. Olha só com o que a gente sofre. Às vezes a gente sofre porque a gente não conseguiu se vingar do jeito que a gente queria. Outro motivo de sofrimento. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Então veja, do que a gente pode sofrer? A gente pode sofrer porque a gente perdeu algo, porque alguma coisa não aconteceu como eu queria que fosse, né? Posso estar sofrendo aqui por apego. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, nada disso é motivo da gente sofrer. Isso tudo é para quebrar nossa casca. Isso tudo é para a gente poder se transformar numa pessoa melhor. Mas sofrimento mesmo, Jesus vai dizer assim, não precisa sofrer, né? Não precisa ser assim. Se você está sofrendo, é porque ainda tem características aí na sua alma que precisam ser vencidas. E se você tem Jesus próximo ao seu coração, se você se sente filho de Deus, amado, querido, essa adversidade, esse aparente desafio, né, para nós é muito alto mesmo, pode ser vencido com muito amor e com muita paciência, mas na certeza que ele está trazendo para você um aprendizado novo, né? Um mal muito grande, uma ferida muito grande, precisa de um remédio grande também. Então, às vezes, a adversidade, meu Deus, custa passar. E por que está custando tanto, né? Porque a extensão daquela lesão da nossa alma é alta. Então, a gente precisa mesmo de um remédio que dure mais tempo. Às vezes, né, tem antibiótico que é de 15 dias, tem uns que é de 7, depende, né, do tipo de infecção. Então, quando a alma da gente tem um adoecimento muito profundo, precisamos de um remédio que dure um pouco mais. Então, a gente precisa de fé nesses momentos, muita calma nessa hora, ninguém está desassistido. Então, que a gente possa perguntar, quando estiver se sentindo sofrendo muito, perguntar, do que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo do sofrimento em si, do que eu estou atravessando, ou é porque eu estou igual um menino que perdeu seu brinquedo, ou como diz Emmanuel, eu ainda estou de alguma maneira chateado porque os meus caprichos não estão sendo atendidos por Deus, né?
isso não se constitui um verdadeiro sofrimento, porque não eleva a sua alma ainda. Então, amigo, desejo força para os teus desafios, que eles sejam por uma boa causa, porque junto do Mestre Jesus não há por que padecer. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.